SIC News. Oferecimento Grupo Aparício Carvalho. Você entre os melhores. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está nos acompanhando em Porto Velho, no Candeias do Javari. Boa noite para você que está em Itapuã do Oeste. Tá ruim a estrada aí, não tá, gente? Que chato isso para vocês. Uma pena. Itapuã não tá nada satisfeito com isso. O prefeito Moisés Cavalheiro não tá nada satisfeito com isso. Vem pedindo, vem berrando para que se resolva logo essa situação. E o Benício diz que só resolve agora, depois que passarem as chuvas. É uma tristeza e cada vez mais a gente vê por aí reclamações com relação à BR-364. Fora outros trechos que estão ruindo a partir da erosão, lamentavelmente. Bom, mas eu quero cumprimentar a gente que está comigo, que está com a Bruna, que está com a SIC TV aí em Ji-Paraná, em Cacoal, em Rolim de Moura, em Vilhena, em Cerejeiras, em Nova Brasilândia, em Buritis, em Ariquemes, em Alto Paraíso, em qualquer parte desse planeta. Eu não sou nada exagerado, mas enfim, de vez em quando aliás, pela internet, você assiste o SIC News ou assiste a SIC TV, onde você estiver, tá bom? Só você entrar, não. É só digitar SIC TV ao vivo, tá? Só que você vai ver imagens somente nos horários da programação local, através desse link. Quando não tiver programa local, vai ficar tipo uma imagem de espera, porque aí nós não temos autorização para colocar no ar a programação da Rede Record por questões de direitos autorais. E tá certo, né? A Record também não pode usar as nossas imagens, né? Sou metido, não sou? Pois é, mas essa é a verdade, né? Mas então é o seguinte, SIC TV ao vivo. Se você estiver na Islândia, você pode assistir a programação da SIC TV. Não é tão perto, mas através da internet. A Islândia é logo ali. Boa noite, Bruna Bastos, tudo bem? Boa noite, Everton Leone. Boa noite para você que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, né? Que coisa maravilhosa, metade da semana. E aí você pode participar do nosso jornalismo, você pode sugerir pautas através do 99215-7061 e também pode mandar o seu recado no nosso WhatsApp 99911-1111. E agora nós vamos com a primeira informação. Em nova portaria, governo federal divulga nomes de mais servidores que serão transpostos para os quadros da União. Depois da revogação da portaria que retirou 450 servidores da transposição no início deste ano, nova portaria foi publicada. Não foram todos incluídos, mas, segundo o secretário de Assuntos Federais do Sintero, aproximadamente 60% estão nessa nova publicação e serão transpostos. A partir de agora, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia trabalha para garantir o direito desses servidores que já estão nesta lista. Parte positiva, importante pelo menos para nós, de que aqueles publicados na portaria no início, já foram republicados agora. Mais de 60% das pessoas, então, que haviam sido publicadas naquela, já foram publicadas. No nosso caso, né, principalmente o pessoal da educação, aposentados, então isso é ponto positivo, porque a gente espera que o processo ande de fato e mais rápido. E é claro, agora a tarefa nossa é o quê? É pressionar para que esse povo vá para a folha, né? Porque às vezes é publicado na portaria e depois demora, né, para entrar na folha de pagamento. Para o secretário, ainda há muitas pessoas a serem transpostas e pendências a serem resolvidas, para que de fato essa fase seja concluída. Por isso, ele irá a Brasília para tentar assegurar os direitos dos servidores. Então, o que a gente quer definir? E nós, inclusive, já teremos uma reunião, né, com a comissão já nova definida aí nessa quarta-feira, em Brasília, e a gente quer começar a estabelecer metas
para que a gente defina, seja número de pessoas, ou seja, as pessoas que procurem ou o governo do estado ou os sindicatos, para que esses processos sejam analisados e o que tiver de pergunta seja respondida, para que haja uma resposta entre o pedido de complementação de documento, que muitas vezes a União faz, e o retorno dessa complementação e ter o final da história. Nossa equipe conversou também com a advogada, especialista em direito administrativo e que está trabalhando com processos dos servidores em transposição. Ela fala sobre essa nova publicação. Então é uma resposta à sociedade, é uma resposta aos servidores que estão ansiosos aí. E ainda resta um número para que saia numa nova portaria. Nós acreditamos que se seguir esse fluxo, conforme seguiram dessas sequências de portarias, logo mais nós teremos sim a próxima portaria com os demais servidores. Segundo a advogada da transposição, com a última portaria publicada no Diário Oficial no dia 16 de março, mais 200 pessoas vão entrar na folha de pagamento como servidores federais. Então, essa portaria, ela contempla 200 servidores, né? Mais uma atuação aí, uma resposta dessas pessoas que estavam aguardando essa portaria para então poder ingressar em folha, ou seja, receber os seus salários. Olha, gente, está acontecendo tudo que eu já falei que ia acontecer. Lembram disso? Desde que se anunciou que seria revogada aquela primeira portaria de 405 servidores na transposição, semana retrasada. Foi publicada num dia o anúncio da transposição de 405 só de Rondônia, e no dia seguinte revogaram. Aí eu disse, olha, isso aí, o pessoal lá em Brasília está dizendo que é política. Aí veio o governo federal, através do Ministério de Gestão, disse, não, olha, estamos protestando contra o que está se dizendo aqui em Brasília, mas não disseram nada com nada. Não explicaram o que efetivamente aconteceu para eles revogarem aquela portaria. E depois, eu comentei aqui que o que ia acontecer é que iam começar a publicar os nomes desses 405 à prestação. Lembram disso? Pois é o que está acontecendo. Aliás, já na semana seguinte, a gente já viu entrevistas de senadores, deputados de Rondônia, do Acre, do Amapá, do Amapá e de Roraima, já falando sobre isso. Que o que não se queria era dar o mérito para o governo anterior. Porque esses nomes que foram publicados foram processos iniciados e concluídos no governo anterior, só que não foram publicados em razão do período eleitoral. Muito bem, aí começou-se a publicar. Bom, e se dizia que era problema. Aí começou a alegar o governo, o Ministério da Gestão, começou a alegar que havia sido revogada a portaria porque havia irregularidade nos processos. Alguns dias depois, nós tivemos nova publicação, 100 e alguma coisa. Coincidentemente, os nomes que foram publicados, claro, parte deles eram parte daqueles 450, e só aqueles que são do nível auxiliar, os menores salários. Ora, será que, coincidentemente, só tinha erro nos processos de quem ganhava menos? Muita coincidência, mas enfim, foi publicado semana passada e agora sai nova portaria. Mas só também dos que ganham menos. O mesmo está acontecendo lá no Amapá e o mesmo está acontecendo em Roraima. A prestação.
Ou seja, aquilo que estava definido, no caso de Rondônia especificamente, há 2 semanas atrás, vai se estender ainda, possivelmente, até meio ou final do mês de abril. E aí, Rondônia, o Sintero, do meu amigo Nereu Klozinski, vão ter que continuar a luta para conseguir fazer com que os 6 mil que estão na fila ainda possam ser e ver os seus nomes publicados. Quem sabe aí, mais 20 anos, a gente consegue concluir tudo isso. Se alguém sobreviver, parabéns. Bruna Bastos. Bom, e aquele precinho especial para sua obra, claro que você só encontra na Léo Materiais de Construção. Acompanhe o VT. Festival de Pisos e Porcelanatos da Léo. Qualidade, variedade e o melhor orçamento na sua obra. Confira. Argamassa Quartzolite, R$ 32,98. Semigrês polido, R$ 61,90 o metro quadrado. Semigrês ripado, R$ 58,60 o metro quadrado. Piso 43 por 43, R$ 29,90 o metro quadrado. Porcelanato Inalte, 74 por 74, R$ 39,90 o metro quadrado. Vem pra Léo, na Vieira Caúla. Tá aí, então você encontra o melhor preço na Léo Materiais de Construção. Everton. E tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Opa, tudo bom? Tudo bom. Olha só, gente, hoje eu recebi uma ilustre visita do meu querido amigo Gladstone Leonello, o grandão. Ele, um amigo de muitos anos, tá aí ele, ó. O Gladstone, ou o grandão, como queiram, empresário de muitos anos da construção civil, motoqueiro, né? Empreendedor e principalmente amigo da gente, né? Ele me levou, tá vendo ali discos de tangos, Bruna? Pois ele me levou uma coleção de discos só de tangos. Olha, a gente enquanto conversava, eu tenho uma eletrola ali na minha sala e a gente ouvia tangos. Eu consigo dançar sobre um tijolo, dançar tango. Eu tenho essa habilidade, tenho essa facilidade. Os meus tempos ali no Rio Grande, pertinho da Argentina, a gente dava um pulinho ali, já estava em Buenos Aires e ouvia um bandoneon e já ficava enlouquecido para dançar um tango. Pois hoje pela manhã eu voltei aos velhos tempos de El Bandoneon. Eu era chamado assim também. Dançando também? Não tinha, porque não tinha par, né? Imagino que eu vou dançar com o grandão, né? Mas, enfim, recebi com muito carinho a coleção de discos e a dona Marilei, que é a esposa do grandão, do Gladstone, enviou para mim uma pasta de gorgonzola que eu já experimentei antes de vir para cá. Olha, é uma pasta dos deuses, uma coisa maravilhosa. Então, a dona Marilei, o meu muito obrigado. E eu quero te dizer, infelizmente, o Gladstone, que eu trocaria toda a coleção de discos que tu já me presenteaste por um potinho daquele de gorgonzola, porque é bom demais. É a maneira que eu encontrei de parabenizar a dona Marilei. A dona Marilei, olha, ela tem mãos de fada, minha querida Bruna Bastos. Eu nunca tinha experimentado uma pasta de gorgonzola. Esse negócio é bom, mas enfim, não vou trazer porque eu não gosto de dividir com ninguém. Lá em casa, inclusive, está na minha geladeira, que eu uso chave, só vou lá, uso, passo a pastinha no pão torrado e chaveio de novo. Nossa! Essas coisas boas, eu sou meio assim, infelizmente. Aí você reconhece que... É um negócio que é incontrolável. Eu já fiz psicanálise, já fui a psicólogos e eu não consigo. Eu compro uma pizza, por exemplo, de 12 fatias lá da Frutos de Goiás e eu tenho que comer sozinho. Uma só? Eu fiquei sabendo que são 2 inteiras dessas. Mas daí aos domingos.
aos domingos. Então tá bom. Mas enfim, segue o barco. Sabe quem mandou aqui pra mim? É Lausane Rabelo, falando que você é uma comédia, dançando tango em cima de um tijolo. Aonde que isso acontece? Uai! Você não me conhece. Ai, ai. Vamos continuar, então. Indicador nacional aponta que Porto Velho tem o terceiro pior saneamento básico do Brasil. De acordo com o artigo, de autoria da médica e presidente do Cimero, Flávia Lenze, a capital de Rondônia ocupa a terceira posição entre as cidades com piores serviços de saneamento básico e que os dados do Sistema Nacional de Informações sobre esse assunto revelam que Porto Velho atende apenas 5,16% da população com o serviço de coleta de esgoto. Furo ou daquela rachadura vai contaminar aquela água que está indo para as residências, né? Então isso é uma questão que sempre foi, não sei se abandonada, não posso dizer, mas que sempre Porto Velho historicamente não tem, né? E precisamos ter. Segundo a presidente do Cimero, a falta de saneamento básico impacta diretamente na qualidade da água e também no aumento de doenças, e que é preciso ter um investimento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Temos a questão, talvez, da contaminação dos nossos lençóis freáticos por mercúrio jogado no rio. Nós temos, então, as diarreias, a intoxicação por metais pesados, nós temos as hepatites, a própria dengue, né? Dengue, malária, por proliferação de mosquitos, né? Principalmente a dengue. Então, a questão sanitária, ela está diretamente, intrinsecamente relacionada à questão da promoção da saúde. E para mudar o cenário, é preciso que algumas atitudes sejam tomadas e que toda essa questão está relacionada à promoção de saúde. Por isso, a importância de falar sobre o assunto. A gente quer discutir a questão, ajudar nas discussões da questão, porque ela é de extrema importância para a manutenção, para a promoção da saúde em nossa cidade. E devido à situação, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para verificar se os municípios de Rondônia adotaram as medidas para a publicação dos planos de saneamento básico. Por recomendação do CNMP, instaurou um procedimento para investigar se todos os municípios do estado, especialmente a capital, já entregaram seus projetos no prazo fixado e, caso não, para cobrar que ele seja efetivado, para que finalmente os municípios dessas localidades possam ter acesso a seu direito. Está perfeito o doutor Bevilacqua. Perfeitíssima também, da mesma forma, ou tão perfeita quanto ele, a doutora Flávia Lenze. Nós precisamos resolver essa questão. Isso é uma questão de saúde pública. Vocês viram a chamada aí, nós estamos na beira da fila dos estados e municípios com saneamento básico. O prefeito Hildon Chaves, quando toca nesse assunto, ele fala com convicção, pelo menos, de que nós vamos ter obras de saneamento em Porto Velho de 100% da cidade. Saneamento e água, ou água e esgoto. A chamada universalização da água e do esgoto na capital. Nós temos uma água com problemas, que não chega a maior parte da cidade, através do que a Caerd distribui hoje. Nós temos um lençol freático comprometido, lamentavelmente. Os exames que se fazem na água do nosso subsolo, eles não são positivos, apresentam fortes doses de coliformes fecais e assim por diante. Há contaminação do nosso lençol freático, sim, e isso é responsável por grande parte das pessoas que procuram os nossos postos de saúde, especialmente as crianças. Então é preciso que a gente
reveja tudo isso, como eu disse, o prefeito Hildon Chaves e quando fala nisso, ele fala com convicção de que a obra vai acontecer. E agora, claro, como disse aí o doutor Bevilacqua, nós temos que esperar que o interior do estado também, as cidades que ainda não estão com a situação resolvida, e é a maioria, nós precisamos que também os prefeitos tomem as suas atitudes e cumpram o que está na legislação. Bruna. E agora eu tenho a dica perfeita para você. Vamos falar de móveis de alta qualidade? Claro, só a Móveis Columbus tem e você vai poder aproveitar de verdade. Confira o VT. Mega promoção do mês do consumidor na Móveis Columbus. Confira nossas ofertas. Mesas de 4 lugares a partir de R$ 1.999 cada. Lindas cozinhas a partir de R$ 1.599 cada. Roupeiros a partir de R$ 999 cada. O quê? Roupeiros a partir de R$ 999 cada. Sofá retrátil por apenas R$ 1.299. E a cama Super King molas ensacadas é gigante por apenas R$ 1.999. É isso mesmo. Cama Super King molas ensacadas por apenas R$ 1.999. Tudo isso em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mês do consumidor na Móveis Columbus. É muito bom comprar aqui. 3 endereços em Porto Velho. Marechal Deodoro, Centro. Jatuarana, Zona Sul. E José Amador dos Reis, JK1. Então não perca essa oportunidade incrível. Vá até a Móveis Columbus e leve qualidade e bem-estar para o seu lar. Everton. Columbus, é muito bom comprar aqui, entenda-se, lá na Columbus, tá bom, gente? Então, vai para lá, você vai gostar, tá bom? Olha, tem gente participando aqui com a gente, eu quero agradecer o carinho da audiência. O Derlei Medeiros, todo dia eu falo aqui o nome do Derlei, mas faço com muito prazer e com muito carinho. Espero que vocês entendam isso, mas o Euderlei, ele vibra, né? Quando a gente fala o nomezinho dele, ele fica muito feliz. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. A minha querida amiga Mara Valverde também está nos acompanhando. Muito obrigado a ela. O Ribamar mandou uma foto aqui do programa, a hora em que eu mostrava o Gladstone com os discos de tango. Abraço, Ribamar. Muito obrigado também pelo carinho da audiência. Agora eu quero falar da Frutos de Goiás. Falar de coisa deliciosa. Ainda dá tempo de você pedir as delícias. Ó, você pode pedir essa tigela de açaí aí, né? Isso aí é de 500, mas tem de 300 também. Tigela de açaí, deliciosíssima, lá da Frutos de Goiás. Esse é um açaí pasteurizado. O país é um açaí livre de lactose. E aliás, se você quiser, inclusive, o açaí zero açúcar, tem também lá na Frutos de Goiás. Quero também falar dos picolés, gente. Olha, aí são picolés de abacaxi, picolé com base da água, ou base água, base fruta e o zero açúcar. Então, tem os 3 picolés do jeito que você quiser. Esse é a base d'água, que eles chamam o abacaxi fruta, ele é livre de lactose, tá bom? Aí tem a base de leite, que aí é o tradicional, e também tem o zero açúcar. Picolé maravilhoso. Tem também sorvetes deliciosos, sempre feitos artesanalmente, da própria fruta. Eu tenho certeza que você vai gostar dos sabores dos sorvetes. São 47 sabores de sorvetes que a Frutos de Goiás oferece para você. Agora, olha só que taças lindas. A Bruna conhece. Isso aí é o chamado Milkshake Kids. É uma taça deliciosíssima que você vai lá em qualquer uma das lojas e pede. E você saboreia, escolhe o sabor do sorvete, enfim. E muitas delícias que são colocadas como os adicionais do Milkshake Kids.
E também, claro, tem a pizza, né? São muitos sabores de pizzas tradicionais, as pizzas doces, que você pode pedir agora, inclusive, por esse telefone que está aí, 999279000, ou pode pedir, então, também pelo iFood, tá bom? As pizzas da Frutos de Goiás são deliciosíssimas e fazem o maior sucesso. Aí vocês estão vendo uma família muito simpática, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer lá na Frutos de Goiás, gente. O chefe da família ali, o da direita, é o Ionei Brito. Na ponta ali de vestidinho, que cor é aquele vestido? Nunca sei que cor é. É roxo? É, uma mistura de roxo com rosa. É, então tá, essa aí é a Ana Clara, que tá do lado do Ionei, né? Do outro lado tá a esposa Kelly. No colo da Kelly tá o bebê Ianluca. Eles são moradores do bairro Lagoa, tá bom? E na frente deles, o casal Conceição e o José. E tá ali no colinho da dona Conceição a cachorrinha Zoe Maria, que também é uma gracinha. Pois olha só, gente, pessoal muito querido, esse pessoal ali, a Conceição e o José, eles são do bairro Nova Floresta. Então daqui eu quero mandar um grande abraço para eles, foi um prazer muito grande tê-los conhecido. E tá aí, olha, o Ianluca, ele é apaixonado pelos picolés da Frutos de Goiás. Vocês estão vendo aí no colinho da dona Kelly, né? Ele se lambuzando todo com um delicioso picolé da Frutos de Goiás. Tem mais gente que eu quero mostrar para vocês. Olha, essa foto aí eu recebi ontem, gente. Vocês estão vendo aí o engenheiro José Antônio, gaúcho de Porto Alegre, meu querido amigo, e a outra, minha conterrânea, minha concidadã, lá de Novo Hamburgo, a artista plástica e esposa do José Antônio, a Ângela Schilling. Eles estiveram lá na loja da Calama ontem. Olha aí, ó. Olha a Ângela aí, posando com um copo da Frutos de Goiás e dentro, claro, tá cheinho de sorvete, gente. Então tá aí, eu quero mandar um grande beijo para Ângela Schilling, minha conterrânea de Novo Hamburgo, e também o meu outro conterrâneo, o José Antônio. Aliás, o José Antônio nasceu em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre também e depois fui morar em Novo Hamburgo, onde nasceu também a Ângela Schilling. Então, gente muito querida, que eu tenho um grande prazer de conhecer. Olha, o José Antônio veio para Porto Velho, gente, em 1972. Bota pioneiro nisso, hein? Olha que legal. Então, um beijão para eles aí que adoraram os sorvetes da Frutos de Goiás. José Antônio e Ângela Schilling, grande artista plástica, realmente uma grande profissional de grande sensibilidade. Tá aí, Frutos de Goiás, Calama 1081, ao lado da Drogaria Village. Abunã 3179, bem de frente ao Caroço. Nesta loja é onde tem o parquinho de diversões e onde tem também a pizzaria. E também você encontra a Frutos de Goiás no Porto Velho Shopping, no segundo piso. Bruna. Bom, e agora nós vamos acompanhar que máquinas da prefeitura derrubam barracos e tiram entulhos do terreno onde será construída a futura instalação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Betinho, que hoje funciona em local alugado. Nós estamos aqui no bairro Ayrton Senna, onde essa área aqui atrás que vocês estão vendo sendo demolida é uma área predestinada à construção do projeto CRAS, tá? E, obviamente, estava totalmente parada, tomada por mato, aí vieram pessoas que necessitam, fizeram a construção das casas e agora a demolição. Vocês viram aí nos vídeos anteriores a presença de um oficial de justiça. E nós vamos falar aqui com a gerente geral do CRAS, ela que o nome dela é Rai, ela vai nos dar as informações. Então, esta área está destinada à construção do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que é um dos CRAS que tem em Porto Velho. E assim foi feito tudo certinho, as famílias que aqui estavam foram notificadas, foi dado prazo, tudo certinho, e chegou o dia da desapropriação. Este CRAS ele já funciona na Vila Mariana, que é o CRAS Betinho, porém em sede alugada. E essa área aqui ela está
3 construções de CRAS próprio. Um é esse aqui, que fica no Ayrton Senna, o outro é dentro do Horto Madeira e o outro na Zona Sul. Tá aí, gente, olha só que bacana, né? A gente ouviu aí a Raizinha, minha querida amiga, ela é a gerente de divisão do CRAS Porto Velho e Jaci, Paraná. E essa área é a área da prefeitura, já destinada ao CRAS Betinho há muito tempo. Infelizmente, ela acabou sendo invadida e agora a justiça mandou que o pessoal saísse, mandou a máquina ir lá, derrubar o que havia, porque vai ser construído ali um novo CRAS. Aliás, o CRAS que já funciona num prédio alugado, nós contribuintes estamos pagando aluguel e agora isso vai mudar, né? Vai ser ali no Jardim Santana, deixa eu só confirmar aqui exatamente, aliás, perdão, no bairro Ayrton Senna. O novo CRAS vai funcionar no bairro Ayrton Senna, ali muito próximo de onde também já está funcionando, para atender toda essa região da Zona Leste, né? E aí, já, como eu disse, num prédio próprio, numa estrutura boa, funcional, para que as pessoas que necessitam desse centro de atendimento possam efetivamente serem atendidas com dignidade. Está de parabéns aí a Prefeitura de Porto Velho, está de parabéns a Raizinha e toda a equipe, porque realmente eu tenho certeza que esse CRAS aí do Ayrton Senna vai ser de grande valia para a população, especialmente da Zona Leste de Porto Velho. Bruninha. Bom, e a operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar de você e da sua família, com planos de saúde a partir de R$ 171,25, com uma vasta rede credenciada. Os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência, como Hospital Central, Prontocordes, Alfa Clean, Hospital de Olhos Veloso e muito mais. Você pode fazer a sua cotação com um dos consultores através do telefone 99382-1000. Tá aí na sua tela, 99382-1000, ou você pode ir direto no escritório, situado na Avenida Calama, 2715, Sala A, no bairro Liberdade. Planos de saúde Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Everton. Eita, olha aqui, gente. Tem mais gente participando aqui com a gente. Eu recebi aqui um recadinho da minha querida amiga, professora Amanda Cristina. Ela disse assim para mim, seguinte, eu moro no Totalville 1 e 2 e está cada vez mais difícil morar por aqui. Precisamos falar com o secretário de Segurança para fazer uma base policial aqui dentro. Está muito complicado mesmo. Gostaria da sua ajuda para ver se nós aqui, juntamente com os síndicos, conseguimos chegar até a Secretaria de Segurança para expor a situação. Inclusive, falar para que se volte a utilizar somente a via do Totalville, sem passar por dentro do Morar Melhor. Nos ajude, meu amigo, mais uma vez. Então tá aí o apelo dos moradores lá do Totalville, através da Amanda, e nós esperamos aí, isso certamente vai chegar, esse recadinho aqui à Secretaria de Segurança Pública, esse programa de grande audiência, o pessoal assiste mesmo. E a gente espera que, respeitosamente, eles resolvam essa questão atento. Pelo menos ouçam os moradores ali, porque está complicado para eles. Eles estão se sentindo inseguros. Bruna. E em enchente histórica na cidade de Alta Floresta, mais de 50 famílias ficaram desalojadas. Até a prefeitura ficou debaixo d'água. O município de Alta Floresta do Oeste viveu um dia de caos diante de uma enchente histórica. O grande volume de água das chuvas intensas que tem caído na região provocou o transbordamento dos rios Branco e Tingui. Em uma das áreas mais afetadas, no bairro Princesa Isabel, esse morador viu a água chegar a 1,5 metro dentro de casa. Tivemos que ocupar a casa às pressas, né? Porque a água subiu muito rápido, né? A gente conseguiu erguer aquilo que era possível erguer, né? Para não deixar estragar. E o que não deu para erguer ficou. Cerca de 50 famílias ficaram desalojadas. Muitas tiveram que ser resgatadas de barco pelo Corpo de Bombeiros. Nessa situação que foi um pouco além do normal, eles entraram em contato conosco, que viemos com uma equipe aqui
apoiá-los na retirada das famílias que estavam ilhadas, né? A gente conseguiu chegar aqui já um pouco por volta do meio-dia. Eles já tinham feito bastante atendimento, mas a gente ainda auxiliou eles em alguns atendimentos, algumas retiradas de pessoas. E graças a Deus permanecemos aqui à noite também, porque continuava chovendo, né? E a gente ficou preocupado que pudesse voltar a dar enchente e eles necessitarem do nosso apoio, então permanecemos aqui na cidade durante a noite e estamos aí à disposição deles. Até a prefeitura e o cartório eleitoral da cidade foram atingidos pelos alagamentos. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública e agora contabiliza os prejuízos, que foram maiores na zona rural do município. Foram muitas chuvas que caíram no nosso município já há 2, 3 dias, né? E as fortes chuvas que caíram ontem, terça-feira de madrugada, nos levaram aí com toda a equipe da Defesa Civil a decretar aí o estado de calamidade pública, justamente por essa enchente histórica em nosso município. Ruas, na prefeitura aqui onde nós estamos nesse prédio, esteve ontem com mais de 40 centímetros de água, isso histórico mesmo, nunca chegou até aqui. E também na zona rural, muitos bueiros, muitas pontes aí com problema de prejuízos, né? Mas graças a Deus não tivemos perca de nenhuma pessoa, né? Apesar da chuva persistente, os rios baixaram e grande parte das famílias conseguiu retornar para casa. As famílias nesse momento estão voltando às suas casas devagar porque o tempo ainda não é favorável, né? Ainda chove, não na magnitude que choveu ontem, na quantidade, mas as pessoas estão voltando. Porém, nós deixamos aí o ginásio, que estava ali, fornecimento de alimento, de alimentação, abrigo para essas famílias aí, mas muitas famílias estiveram indo, a gente teve levando a casa de parentes, casas de amigos, deslocando das áreas alagadas, né? E a Secretaria de Assistência Social, junto com as igrejas também, contribuiu muito, o comércio aí contribuiu com questão de alimentação. A previsão é de que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira. Por isso, a Defesa Civil segue em monitoramento. Muito obrigado, Alana Celiorce, falando para a gente desde Alta Floresta. Olha, uma enchente histórica em Alta Floresta, mas tem mais municípios assim. E a rigor, está chovendo em todo o estado, chovendo muito, mas chovendo muito mesmo. Aqui em Porto Velho choveu praticamente 48 horas seguidas. Foi especialmente até ontem à noite, completou 48 horas praticamente sem parar de chover. E esse é o retrato de muitas das cidades de Rondônia. Nós hoje conversamos com o pessoal do Civan para saber exatamente a precipitação de água que está caindo sobre o estado. A matéria está em edição. Não sei se vai ficar pronta até o final do jornal, porque foi colhida essa entrevista já no início da noite, praticamente. Mas, com certeza, amanhã no Cleve Serafim, no Balanço Geral amanhã, no Câmera Mais, a gente vai poder assistir esse material e ter uma ideia da precipitação pluviométrica sobre o estado e, particularmente, sobre Porto Velho. Bruna. E hoje, em nota divulgada em sua página oficial na internet, a Câmara de Vereadores de Cacoal informou que encontra-se sem presidência definida. Segundo o comunicado, a situação decorre de uma decisão liminar concedida pela Justiça, que suspendeu os efeitos da eleição da mesa diretora. A Câmara informa ainda que a Procuradoria-Geral da Casa de Leis protocolou embargos de declaração e promoveu o despacho presencial junto ao juízo, com o objetivo de esclarecer quem deverá exercer a presidência do Legislativo Municipal até o fim do processo. Everton. Bom, esse assunto não é de hoje, já se arrasta e agora sai a decisão. É evidente que agora a Câmara, através da sua Procuradoria Jurídica, está recorrendo para saber exatamente quem é que vai assumir, porque se não tem presidente e se a eleição ela foi cancelada, não tem vice-presidente também. E aí, como é que fica, né?
Os vereadores até, vamos fazer uma eleição rapidinho aqui, vamos fazer no sorteio, no dado. Mas tem que ver se a justiça vai reconhecer isso. Então é importante que a justiça se manifeste e diga, olha, para ter pelo menos um presidente tampão, ajam da seguinte forma, da seguinte maneira. Nada melhor a justiça para se pronunciar agora sobre essa questão. Olha, eu quero falar também do tacacá da Comp, coisa boa pra gente jantar, né? Onde você encontra o melhor da cozinha regional. No tacacá da Comp, nós temos, além do delicioso tacacá, nós temos ainda saltenhas, croquetes, vatapá, galinha picante, carne de sol, maçaco. Olha, esse aí é o famoso Trix, né? E anteriormente, a foto anterior, é o tacacá acompanhado sempre de uma pipoquinha. O pessoal do tacacá tem esse cuidado sempre. É uma tradição, especialmente ali de Guajará-Mirim e da própria Bolívia, né? E ainda tem ali o vatapá do lado, com um arroz deliciosíssimo, soltinho. Você conhece o arroz Unidos Venceremos? Já experimentou? Já não fiz, é o inclusive. caso do tacacá da Comp. Eu já fiz, inclusive. O Unidos Venceremos é aquele arroz que fica grudado um no outro, né? No tacacá não, é tudo soltinho, tudo deliciosinho, né? Agora, a Bruna faz... Não. O Unidos Venceremos. Não, faz não, já fiz. Já fez. Passado. E aí o marido... Qual é o nome dele? Davi. O Davi disse, você nunca mais chega perto do fogão aqui nessa casa. Né? Oxe, então eu devia ter feito mais, né, pra dar certo isso. É uma tática? Gostei. Coitadinho. Faz ele comer um arroz daquele. Faz o seguinte, vai lá no tacacá e saboreia esse arroz deliciosíssimo, acompanhado de um como é que é? De um vatapá maravilhoso, com os camarões graúdos, enormes, hein? Tacacá da Comp. Tá aí o telefone para você pedir para o pessoal levar na sua casa, tá bom? Ou então é o seguinte, você vai lá na Clara Nunes 5830 no Apunian, fode também lá na Rua das Camélias 5188 no bairro Floresta. Então vai para lá, pro Tacacá da Comp. Tá lá a Paizinha, tá lá o Edson e tá uma grande equipe lhe aguardando. Como é que o Thales fala? A Paizinha. Paizinha. Vai lá verdade. na Paizinha. Pede pro Thales não me imitar mais lá naquele programa de vocês. Eu já pedi, mas é porque a audiência pede. Não, A audiência gosta. não acredito. Não acredito que o povo faria isso comigo. Inclusive já tem, olha, ele tá certo. O dia que você não puder ir num domingo, pode colocar ele pra te substituir. Tu é doida. Sim, aí se quiser eu posso ir ajudar ele também. Não, pelo contrário. Não, eu vou pedir pro Gladson ir. Tá? Ai. Aí vai dizer, mas o Gladson não sabe falar direito. É melhor não saber falar do que falar demais. Segue o jornal. Tá bom então, vamos lá. Vacina bivalente já está disponível nas unidades de saúde em Porto Velho. Seu Sebastião, de 80 anos, faz parte do grupo prioritário e não perdeu tempo. E já foi se vacinar contra a gripe. E desde quando começou ainda não perdi uma vez. Por que você se vacina sempre? Por causa da gripe, que pode até pegar, mas já não dá forte, né? As vacinações estarão disponíveis nas 39 unidades básicas de saúde de Porto Velho. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário, que chega a ser 170 mil porto-velhenses. Para receber o imunizante, a população precisa comparecer em uma unidade de saúde com documento original com foto, além do comprovante do grupo prioritário ao qual faz parte. A vacina disponível protege contra 2 cepas do vírus influenza A. É super importante porque ela previne realmente contra essas gripes mais fortes e dá uma certa imunidade para a pessoa. Todos os nomes a gente colocou no site, né, da Semusa, da Prefeitura, para que as pessoas possam estar consultando. Mas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade, professores do transporte, né, pessoas ligadas ao transporte, gestantes, crianças menores de 5 anos, tá?
também vão poder tomar essa vacina. A vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente também se estendeu para as unidades de saúde. Mas, para ser aplicada, a pessoa precisa ter o esquema básico vacinal completo, com a primeira e a segunda dose aplicada, que foi o caso do seu José Arteiro. Acho muito importante a pessoa se imunizar relacionada ao Covid, né? É importante se vacinar, então eu vim tomar a 5ª dose. Trabalhar mais tranquilo agora. Trabalhar tranquilo e poder... a gente tem que cuidar da saúde, é importante demais, né, na vida do ser humano. As unidades básicas estão abertas de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Bacana, todo mundo deve vacinar. Agora eu vou ficar mais feliz ainda o dia que inventarem a vacina com a gotinha para Covid. Acho legal. Esperando. Apoiado. Né? Adoro a vacina da gotinha. Né? Adoro. E eu gostava do Zé Gotinha. Corria atrás do Zé Gotinha. Até hoje. Se eu vejo o Zé Gotinha, eu saio correndo atrás dele. É legal, eu gosto de brincar. Mas vamos lá, gente. Estou rindo do quê, ô Bruna? Uai, o Zé Gotinha não é para deixar a gente feliz e alegre? Claro. Eu vejo o Zé Gotinha, eu saio correndo atrás dele. Não posso ver o Zé Gotinha. Tanto que eu gosto da vacina da gotinha. Essa da agulha, meio assim. Gente, a Iracema Mitoso mandou para mim uma foto. Ela, juntamente com o pastor Leonardo Catoche. Olha aí, tá aí a foto deles. Eles foram visitar hoje o grande deputado Alex Redan. Estiveram lá com ele e estão fazendo um trabalho voltado para a ação social muito forte. E foram lá levar o projeto para o deputado, trocaram ideias, enfim. E o deputado Redano, como sempre, muito acessível, gosta de atender todo mundo, fez questão de atender a Iracema e o pastor Leonardo. Então tá aí, certamente o trabalho deles vai render muitos frutos. Parabéns. Bruna. Bom, e Rondônia tem aumento nos casos de dengue nos primeiros meses de 2023. Relatório revela que o estado de Rondônia registrou um aumento significativo de casos confirmados de dengue nos primeiros 3 meses de 2023. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para essa pesquisadora em saúde da Fiocruz, o número é preocupante. Se alimenta de sangue em uma pessoa, aproveita, dá um salto, aproveita e se alimenta de outra pessoa ao lado, né? Então sempre tem que ter o cuidado redobrado, porque ele pode sim se alimentar de várias pessoas. De acordo com dados da Agevisa, em 2022 foram notificados 4.539 casos de dengue, sendo confirmados 3.146. Nesses primeiros meses do ano, o número quase que dobrou. Ao todo, 8.630 notificações foram registrados e 4.654 confirmados. E entre julho de 2022 a janeiro de 2023, os municípios mais afetados foram Santa Luzia do Oeste, Jaru, Alvorada do Oeste e Governador Jorge Teixeira. A explicação para esse aumento abrupto é um pouco do relaxamento do cuidado, tanto da população pelos órgãos de vigilância, por conta da pandemia, né? E agora os serviços de saúde estão se reestruturando e voltando o controle, a vigilância desses vírus, né? E ainda de acordo com a pesquisadora da Fiocruz, o mosquito pode se proliferar em qualquer ambiente, mas nesse período de chuva no estado, as chances dele aparecer são ainda maiores. Por isso, é preciso que a população fique em alerta e tome cuidado em relação ao acúmulo de água. O cuidado com esses objetos que possam acumular água, uma garrafa, né, um balde, uma caixa d'água que ficou destampada, mas principalmente a nossa principal situação de criadouro aqui no estado de Rondônia são objetos que são descartados de forma irregular, o lixo. Então, a maioria dos municípios de Rondônia tem problema com lixo que acumula água e que fornece esse criadouro
perfeito para o mosquito. Aí fica difícil realmente controlar. A Agevisa também alerta para os locais onde os mosquitos se proliferam nas residências. A calha, né? Tampinhas de garrafa, copo plástico, pneus, vasos de plantas, entre outras, que são elementos, são ações desse nível que podem evitar esse criador e a proliferação desse mosquito que tem feito vítimas, inclusive a sua família. Então, proteja-se com ações simples, pontuais, e aí todos teremos saúde de qualidade e a dengue sendo eliminada. É isso aí, vamos seguir os conselhos do Coronel Gregório, né, lá da Agevisa, que está fazendo um belíssimo trabalho. Vamos para o intervalo? Isso. Vamos? Vamos. Vamos para o intervalo. Então chama o intervalo então, aí, porque tu é paga para isso, eu não tenho que chamar o intervalo. Eu não posso chamar o intervalo, não é o meu texto. Então vamos para o intervalo e a gente volta já já, hein? Já já. Olha, quem está assistindo a gente é a doutora Carmen Lúcia, a dona Maria Andrade e o meu amigo Edgar Francisco. Um abraço para vocês aí, muito obrigado pela audiência de sempre. Bruninha. Casas populares na Zona Leste de Porto Velho estão na fase final para serem entregues. O repórter Gabriel Regis nos traz mais detalhes. Por todos os lados, homens trabalhando, seja com soldas ou aumentando estruturas de concreto. Mas é assim que as obras do Residencial 269 estão em ritmo acelerado. Por aqui são aproximadamente 70 trabalhadores, correndo contra o tempo, para fazer o melhor para quem vai realizar um sonho de morar na casa própria. Todas essas casas já têm proprietários e, é claro, eles esperam mudar para cá o mais rápido possível. Por isso que a Prefeitura trabalha para entregar as residências até o meio do ano. Um investimento para o município que chega à casa dos 8 milhões de reais. 269 são, exatamente, o nome já diz, 269 casas habitacionais, obras que estavam paradas desde as gestões anteriores e a Prefeitura do Dr. Hildon Chaves conseguiu retomar essas obras. As obras estão hoje com 80% de avanço, bem próximas de serem encerradas. Nós podemos ver em loco que as casas já estão prontas, pintadas, faltando alguns itens que são apenas a parte de pavimentação asfáltica em bloco de algumas ruas, 3 ruas exatamente, a caixa d'água que está em execução, quase em término, e a ET. Estas casas terão grandes estruturas para atender a população, como esta estação de água tratada e esta estação de rede de esgoto. Faz parte da gestão do que o Dr. Hildon preocupa, que é entregar o bom, o melhor, com a maior velocidade possível. Sabemos de diversos problemas, sabemos das chuvas agora, mas, se Deus quiser, até o meio do ano as casas serão entregues à população, conforme nós falamos aqui. Além deste residencial, a Prefeitura trabalha para entregar outras casas populares que as obras estavam paradas, para assim dar moradia a quem tanto precisa. É isso aí. O importante é a gente dar moradia para quem tanto precisa. Meu amigo Alexandre Porto, elogiando a decoração da mesa. Olha, hoje nós temos aqui um outro formato do símbolo do Grêmio, né, gente? E, claro, menina linda acompanhando sempre. Seja feliz hoje, amanhã. E sempre. Sempre. Posso trazer o meu do Flamengo mesmo? Pode, mas claro, então. Aqui é um espaço democrático. Não vou ser demitida, não. 98% de quem assiste a gente torce pro Flamengo. Não, mas aí aqui, assim, eu corro algum risco? Nenhum risco, pelo contrário. Será o último programa seu, mas não, durante o programa, nenhum risco. Se risca, eu corto. Corta, vai, acabou. Não, pode trazer sim, pode trazer. Não sei, vou pensar se eu corro esse risco.